Então, meninos, eu fiquei devendo para vocês o vídeo de como esboçar o gráfico da função de segundo grau, né? Ou função quadrática. Para isso, nós temos 3 itens essenciais, que é, primeiro, determinar as raízes, ou seja, onde a parábola passa no eixo x, né? Porque uma função quadrática determina uma parábola, né? Segundo, determinar o vértice da parábola, né? Que é o xv e yv, que nós vimos na aula passada. E terceiro, a intersecção com o eixo y, que é o valor de c, né? Primeiro, nós vamos... Um exemplo aqui, primeiro nós vamos determinar as raízes. Então, a gente tem, faça o esboço do gráfico da função dada pela lei y igual a x ao quadrado menos x menos 6. Então, a gente vai pegar a função e igualar ela a zero. Então, vai ficar x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Isso, por isso se chama determinar os zeros ou raízes, né? Porque você vai achar o valor do x onde o y é zero. O a aqui é 1, o b é menos 1 e o c é menos 6. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta igual menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, e c, que é menos 6. Delta igual menos 1 ao quadrado dá 1, que menos vezes menos mais, né? Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 6, menos vezes menos mais, 4 vezes 6, 24. Então, delta igual a 25. Depois, nós vamos achar o x. X igual menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. X igual, quem é b? Menos 1, então vou pôr no parênteses, que já tem o menos da fórmula. Mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes 1, né? Porque o a é 1. X igual, menos vezes menos mais. Raiz de 25 é 5. 2 vezes 1, 2. Então, x', 1 mais 5. 1 mais 5 sobre 2. 1 mais 5, 6. Sobre 2, que dá 3. X, 2 linhas. 1 menos 5 sobre 2. 1 menos 5, menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Então, nós temos x', 3, x, 2 linhas, menos 2. Depois, nós vamos achar os vértices. Aliás, o vértice, né? Porque uma parábola só tem um vértice. O ponto que determina o vértice, né? Então, o x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. X do vértice, o b é menos 1, então, menos 1 sobre 2 vezes 1. Menos vezes menos mais, então, vai ficar 1 sobre 2 vezes 1, 2. Então, o x do vértice, 1/2. Agora, o y do vértice. Menos delta sobre 4 vezes a. O delta vale 25, então, menos 25 sobre 4 vezes 1. Menos 25 quartos. Então, o ponto do vértice é 1/2 e menos 25 quartos, né? Terminamos de achar as raízes, o vértice,
E o ponto C, né, o valor de C, que é menos 6, que é onde corta no eixo Y, né? Vamos marcar esses pontos aqui no gráfico, certo? Aqui nós temos um plano cartesiano, né? Que pontos que nós vamos marcar? Primeiro, nós achamos as raízes, né? As raízes. Aqui, ó, x', x duas linhas. O x', eu vou ter um ponto, que é 3 para x e 0 para y. O x duas linhas, eu vou ter outro ponto, que é menos 2 para x e 0 para y. Então, vamos marcar esse ponto. 3 para x, aqui, 3 para x e 0 para y. Então, é aqui, ó. Aqui em cima, né? Depois, o x duas linhas é menos 2. Então, menos 2 para x e 0 para y. Então, eu vou marcar aqui em cima. Menos 2 para x e 0 para y, então é aqui em cima do eixo x. Lembra que eu falei que os zeros ou as raízes é onde a parábola corta no eixo x, né? Depois, nós temos o vértice. O vértice é o pontinho onde ela vai, que vai ser o ponto de máximo ou ponto de mínimo. Como essa função aqui, ó, ela é com cavidade voltada para cima, ela é, né, cresce, ela é voltada para cima, porque o A é positivo, então a gente vai ter o ponto de mínimo, né? Aí, vamos marcar 1/2 e menos 25/4. Não tem fração aqui no nosso plano cartesiano, mas a gente dividindo, ó, 1/2 é 0,5. E menos 25/4 é a mesma coisa que menos 6,25. Então, aqui é x, aqui é y, né? X do vértice e y do vértice. 0,5 no x. Onde está o 0,5? O 0 está aqui. O 1 está aqui, então está na metade. Entre o 0 e o 1. Aí, eu vou descer ou subir? Eu vou descer. Por quê? Porque é menos 6,25. Então, eu vou descer até chegar lá no 6,25. Aqui é 6,5, né? Um pouquinho acima. Tá aqui, ó. Né? Aqui está o meu pontinho. Depois, o que mais que a gente tem que marcar para a gente fazer a nossa parada? O ponto C. O que é o ponto C mesmo? É a intersecção com o eixo Y, ou seja, onde a parábola corta no eixo Y, que é o valor de C, que é menos 6. Menos 6 aqui, ó. Certo? Então, vamos ligar esses pontos e nós vamos ter a nossa parábola. E ela vai ficar com a concavidade para cima, né? Porque a gente viu que o A é positivo, né? Aqui a função, o A é positivo. Prontinho. Aqui está a nossa parábola dessa função, o esboço dela, ó. Com esses 3 itens, a gente tem uma parábola. Dá para montar a parábola, ok?